Sou o senador Flávio Bolsonaro e talvez muitos não tenham a real dimensão do grau de perseguição que nós sofremos por tentar fazer a coisa certa aqui no Brasil. Infelizmente, uma parte dessa velha mídia ainda não admitiu a vitória do presidente Bolsonaro lá em 2018 e continua fazendo de tudo para que o Brasil dê errado. Mas hoje é um dia de vitória. O ministro André Mendonça, do STF, acaba de decidir que não há elementos mínimos sequer para começar qualquer investigação contra nós por ocasião dessas matérias mentirosas do UOL sobre os imóveis de um suposto clã da família Bolsonaro. E essa decisão tomada pelo ministro foi com base numa representação feita pelo senador que é o coordenador de campanha do PT, aquele que diz buscar a moralidade no serviço público, é aquele que defende o maior ladrão da história desse Brasil, que se chama Lula. Mas vale a pena fazer a leitura de alguns trechos dessa decisão, que ela é muito esclarecedora, e eu passo a fazer aqui agora, que é o seguinte: isso aqui já é a decisão do ministro André Mendonça. Observo que as imputações apresentadas pelo peticionante, ou saltitante, como queiram chamar, foram extraídas e estão rastreadas exclusivamente em reportagem de veículos de comunicação, sem que tenham sido apresentados indícios ou meios de prova minimamente aceitáveis, que corroborem as informações contidas na referida matéria jornalística. Disso resulta, de plano, na insuficiência de elementos mínimos para a instauração da persecução criminal, ou seja, de qualquer investigação, sob pena de se oportunizar a devida substituição da autoridade policial e do membro do Ministério Público pelos veículos de imprensa. Ou seja, ele entende o óbvio, que não dá para a imprensa achar que a polícia, que é o Ministério Público, que pode fazer as maiores atrocidades, inventar os maiores enredos mentirosos e achar que o judiciário tem que tomar alguma medida com relação apenas nisso. Trata-se de relato genérico, de ordem absolutamente conjectural, em que a partir da matéria jornalística se aponta a ocorrência de múltiplas transações imobiliárias realizadas por um largo período de 32 anos, de 1990 até 2022. Gente, em 1990 eu tinha 9 anos de idade. Por distintos e numerosos indivíduos, relacionados por parentesco eventualmente já rompido, sem que tenham sido estabelecidas minimamente relações de causa e efeito que pudessem evidenciar a ocorrência de quaisquer fatos delituosos. E continua aqui. Vale ressaltar que a responsabilidade criminal é personalíssima, não se podendo, com os parcos elementos apresentados na reportagem, deduzir qualquer envolvimento do presidente da República ou parlamentar federal com as eventuais transações imobiliárias de responsabilidade de terceiros, ex-esposa, cunhados, etc., mesmo porque não há respaldo jurídico sequer para afirmar que todos os supostos envolvidos seriam pertencentes a algum clã. Eles criam, aquele título bonito, um clã Bolsonaro. E aí bota gente que não se fala há anos, que não tem o menor vínculo, a não ser o vínculo sanguíneo, como se houvesse um conluio para praticar alguns tipos de crime. Então, está indo muito bem a decisão, que eu continuo fazendo a leitura de parte dela. Especificamente com relação ao presidente da República, a reportagem não traz indicativos sequer de que tenha havido aquisição pessoal de imóvel, tampouco de que tenha havido alguma ilicitude por ele perpetrada, do que resulta absolutamente precária qualquer ilação no sentido de que os apontados imóveis sejam produto de crime. O único trecho da reportagem que trata do imóvel adquirido pelo presidente da República não faz qualquer menção ao uso de dinheiro em espécie, conceito que, aliás, diverge de moeda corrente. Muito importante esse ponto. Vou repetir. Uso de dinheiro em espécie diverge de moeda corrente. O ministro do Supremo Tribunal Federal falando. Limitando-se a lançar dúvidas sobre o valor da transação, mas reconhecendo que o caso foi apurado pela Procuradoria-Geral da República à época e posteriormente foi arquivado. Ou seja, pessoal, o UOL está requentando coisas que já estão decididas, inclusive já foram apuradas, investigadas e não houve nada de ilícito. Eles requentam exatamente para tentar manipular a opinião pública, para tentar enganar o eleitor,
às vésperas das eleições, e nós sabemos que o UOL torce para o ex-presidiário, o Lula, que botou centenas de milhões de reais no Grupo Folha e que secaram, que não existem mais na gestão Bolsonaro. Daí o foco de toda essa perseguição e revolta desse grupo, que deveria se chamar Grupo Ódio, né, de tanta maldade com que eles escrevem, irresponsabilidade com que eles escrevem para o seu público. Mas continuando aqui na leitura de mais um trecho muito importante. Não se pode ignorar, ademais, o contexto político-eleitoral com que tal matéria veio a lume, ostentando o grau de sensacionalismo muito superior ao seu efetivo conteúdo. Nesse cenário, o Poder Judiciário não pode ser instrumentalizado pelas disputas político-partidárias. Não pode ser políticas partidárias, dando revestimento jurídico-processual ao que é puramente especulativo e destituído de bases mínimas de elementos aptos a configurar a necessária justa causa para a persecução penal. Continua aqui, está acabando, pessoal, os trechos importantes, eu gostaria de fazer leitura com vocês. Importa consignar que qualquer vinculação falsa nesse sentido poderá caracterizar crime por ofensa à honra e à imagem das pessoas, no caso da família Bolsonaro, e é o que eu já estou fazendo. Entrei com a queixa-crime contra os dois lulistas travestidos de repórteres do UOL, que insistem com essa narrativa mentirosa e criminosa e vão ter que pagar o preço por isso no judiciário. Então, pessoal, é isso. Justiça, mais uma vez, sendo feita. Eu até escrevi no meu Twitter que a montanha pariu um rato. É isso, eles criam uma narrativa absurda, parece que é algo gigantesco, enorme, no fundo você vai ver, não é absolutamente nada, não tem nenhum efeito prático, não tem um mínimo de materialidade, ou seja, não param de pé essas falsas acusações e essa tentativa de enganar você, eleitor, para que no próximo domingo, no dia 2 de outubro, tome a sua decisão conforme as suas convicções e não com base em mentiras produzidas por alguns blogs de comunicação. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.